Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por este canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Wagner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Hoje estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. Vamos à leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também ao que tinha convidado: quando tu deres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo esse 22º domingo do tempo comum, da qual a liturgia nos dá ali o convite direto do Senhor para escolher a questão, sempre a posição, o posicionamento do último lugar. Jesus hoje está indo à casa de um mestre fariseu, um homem conhecedor, profundo da lei, mas que muitas vezes ainda não sabe viver a lei em princípio do coração para a vida, né? E não da dureza para a vida, né? Como muitos deles vivem, né? Nós também somos hoje convidados a perceber em primeiro lugar que o Senhor nos preparou uma mesa. E quem é e quem são os convidados para este banquete? Uma frase que nós falamos também na Eucaristia, né? Que felizes são os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro de Deus, né? O Senhor não testifica que escolhe um ou outro, que tem uma posição melhor, superior aos outros, que é mais rico ou financeiramente mais pobre, ou com muitos ou poucos bens, né? Felizes são todos os convidados, né? Todos são convidados para o banquete que ele mesmo se oferece de si mesmo, a sua presença, o seu corpo e seu sangue. E ele usa deste momento em que este mestre do fariseu o convida para uma refeição. Certamente esse mestre do fariseu quis colocar Jesus numa posição de destaque, né? Jesus é este que está falando, anunciando, curando, hoje ele está vindo na minha casa, né? E certamente o convite e os convidados foram muito poucos, né? Ele quis, na verdade, restringir ali a questão da presença de Jesus aos seus convívios familiares e, ao mesmo tempo, de poucos conhecidos que certamente estavam ao seu redor. Mas Jesus usa deste fato para explicar e nos encaminhar para a questão da humildade, não do orgulho de um posicionamento sobre aonde se sentar, em que posição. Jesus fala sempre, e já disse em outra parte no Evangelho, que um dia Ele mesmo irá servir a cada um de nós que fez a vontade de Deus baseado nos seus ensinamentos, né?
porque aí está a felicidade que nós devemos procurar, na qual Ele mesmo diz que vai nos servir, né? Imaginemos o próprio Senhor um dia com toda a sua glória, a sua força do ressuscitado, a sua vida plena, o seu reinado, vir a servir a cada um de nós no banquete eterno, né? É um sinal de que conseguimos fazer aquilo que Ele nos pediu, a sua vontade neste mundo. Mas, infelizmente, no sentido também, no exemplo do mestre dos fariseus, estar sentado à mesa é uma questão de privilégio, né? É uma questão de orgulho e às vezes acaba até numa pequena ou grande soberba, né? Da qual você faz claramente distinção das pessoas, né? Jesus, para ensinar a este mestre do fariseu, coloca que nós devemos agir com humildade diante de tanta soberba, de tanto orgulho e de posicionamentos que nós criamos em relação às outras pessoas, né? Então, Jesus dá o exemplo: se você convidar alguém, né, sente ali, quando chegar, você se sente no último lugar, para que quem te convidou faça ali o anúncio que você está presente e te chame para perto. E um outro exemplo muito mais forte, né? Quando você der um banquete, convide os cegos, os coxos, os aleijados, né? Porque eles não têm como retribuir esta grande alegria de um convite que você oferece a eles, né? Então, os convidados também, de certa forma, que estão chegando para o banquete, na verdade é eles que dão, né, de uma certa forma, um alimento, né, para quem os convidou nesse sentido, né? E qual é o sentido? Do agradecimento, do reconhecimento, né? Porque eles que não têm nada, não podem contar com nada, estão doentes, estão cegos, coxos, na sociedade, por exemplo, naquele momento, eles estão sendo convidados para se alimentar. E a alegria deles é um exemplo de reconhecimento da caridade que se presta a eles, né? E o Senhor agiu assim, né, com todos nós, né, com caridade, como escutamos também na primeira leitura de hoje, né? Um convite: filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. E no Salmo responsorial se diz assim: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Então, essa expressão com carinho, né, hoje é muito importante, né? Porque Deus se faz presente neste banquete através do seu Filho, que oferece a cada um de nós a sua vida em sacrifício, o seu corpo e sangue, como ele mesmo diz, né? Tomai todos e comei. E esses todos, ele não diz especificamente que tem posições elevadas, altas, na família, na sociedade, dentro da religião, seja lá qualquer ali, vamos dizer assim, posicionamento, né? Ele diz: tomai e comei todos, é o meu corpo. Todos nós somos convidados, e esse é o motivo da nossa felicidade, né? Então, neste domingo, neste grande ensinamento do Senhor, aprendemos a ser os últimos, né, para ser o primeiro. Aprendamos a ser humildes cada vez mais para não agirmos com soberba, né? E, acima de tudo, não sermos pessoas que selecionam as outras pessoas, né? Vamos se alegrar simplesmente pelo fato de estarmos em torno da mesa do Senhor, a sua palavra e principalmente o seu corpo e sangue. E que sirva para nós também isso de remédio para todas as coisas na sociedade. Desejo então a cada um de vocês um excelente 22º domingo do tempo comum, e cada vez mais aprendamos a deixar o Senhor nos chamar para a posição correta que Ele quer nos colocar na sua mesa. E estando à sua mesa, alimentados por Ele, possamos partir para a missão a serviço, com mansidão, com justiça,
com muita clareza e, acima de tudo, humildade e nunca orgulho, né? De ser reconhecido ali e achar que o Senhor me enviou e eu tenho alguns privilégios. Não, com muita gratidão, com muita mansidão, se alimentemos do Senhor e vamos para a missão em seu nome para oferecer este banquete, né? O alimento que não passa, que é o próprio Senhor na nossa vida, recebido, que chegue a todos, né? Tomai todos e comei, todos, né? Possam se alimentar do Filho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Bento, nosso Pai, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção possa chegar a todos nós e principalmente os nossos familiares e amigos, né, irmãos e irmãs que se encontram em alguma situação de enfermidade, né, e que também as nossas orações possam ser voltadas para aquilo que o Papa está insistindo constantemente, pela paz no mundo, que é tão necessária, né, que cessem os conflitos entre países, mas também que cessem os conflitos na sociedade e em família, que a paz de Cristo possa reinar em nosso meio. Amém.